Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aos Efésios, capítulo 6, verso 11. Ministério Pão Vivo. Continuemos nesta jornada de aprendizado, de lições sobre o tempo do fim. Hoje falaremos sobre a sexta trombeta. Aliás, é a primeira série de comentários sobre a sexta trombeta. Para isso, leamos Apocalipse 9, verso 13 a seguir. O sexto anjo tomou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A gente já começa falando de coisas assombrosas. Eu sei que existem aqueles que estudam as Escrituras, isso no seu particular, e também na coletividade, em reuniões, na igreja, ou onde quer que seja, mas eles têm uma certa parcimônia, parece que um certo medo, não gostam de ouvir falar em demônios, não gostam de ouvir falar em diabo. Olha, se você é assim, não é um bom sinal. Lembre-se, o nosso ponto-chave, é lógico, é falar do nosso comandante, do nosso Rei, Senhor e Deus, Jesus Cristo. Mas é bom saber, quando um comandante vai para a guerra, ele precisa conhecer não só as suas armas, mas as armas do adversário. Ele precisa saber em detalhes para armar a sua estratégia de combate. Não é diferente na vida espiritual. Por isso, se prepare, porque a gente sempre vai falar nesses estudos do tempo do fim sobre o diabo, sobre demônios. Existem dois extremos entre os cristãos em relação a este aspecto do tempo do fim. Primeiro, existem aqueles que pensam, que dizem que a igreja vai ser retirada da terra e com a igreja será retirado o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E então o mundo vai virar um caos, porque vai ficar entregue
ao anticristo e aos domínios das trevas. Isto não é verdade. Essa teoria é falsa. Deus jamais vai abandonar a terra. E não se esqueça, não encare Deus como um objeto ou como o homem que é limitado a um lugar. É impossível Deus ser retirado da terra, porque Deus é onisciente. É claro que no tempo do fim, na grande tribulação, vai haver uma ação mais direta do diabo, dos demônios, porque ele será expulso dos ares onde ele tem o seu trono. Hoje, ele vai ser expulso e vai habitar entre os homens, mas não significa que Deus estará ausente. É só lembrar daqueles 144 mil selados, que o diabo terá que respeitá-los, respeitar a marca que eles terão na fronte. E é bom lembrar também naquelas 2 testemunhas que estarão pregando, ensinando, profetizando na terra, e o anticristo, a besta, com todo o seu poderio político, militar e diabólico, não poderá tocá-los. Então, Deus não vai abandonar o mundo, os homens. Deus estará sempre dando oportunidade, dando uma saída para os homens. Aqui na 6ª trombeta, João ouviu uma voz. Esta voz vinha diante ou das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. E esta voz dava uma ordem de comando para o 6º anjo, aquele que tem a 6ª trombeta. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Olha, não é figurado, é literal. Lá, junto ao rio Eufrates, onde tudo começou, ali na região do Éden, onde o homem foi criado. Justamente ali tem 4 anjos presos. Eles estão presos, preparados para a hora, dia, mês e ano. E o 6º anjo, tem a tarefa de soltá-los. Serão soltos para que eles matarão a 1/3 parte dos homens. Que missão mais sanguinária! Mas, atente bem, quando diz aqui desses 4 anjos, não são 4 anjos de Deus. Aliás, foram anjos de Deus. Mas, quando
fala de prisão, você já viu anjo de Deus presos? Quando fala que eles estão presos, são chamados anjos. São anjos caídos. São aqueles do grupo rebelde. São aqueles opositores ao propósito de Deus que foram expulsos do céu. E já vemos tanta confusão no mundo, tanta baderna, que as próprias autoridades lutam para controlar e não conseguem. Aliás, conseguem de modo parcial. Imaginem, os demônios ainda não estão com força total. E ainda tem alguns presos. E, no soar da trombeta, esses 4 que têm essa tarefa horrorosa, sanguinária e maldita, eles estão preparados, presos, mas preparados. E na hora, dia, mês e ano da grande tribulação, eles serão soltos e vão matar a terça parte dos homens. Nos vídeos posteriores, vamos ver como que estes anjos demônios vão agir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.